seja bem-vindo a SMV20, a nossa semana de marketing e vendas para empresas de tecnologia e startups, uma iniciativa do Client Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu me chamo Juliane Santini e vou ter o prazer de acompanhar vocês ao longo dessa semana, mediando os bate-papos da trilha de empreendedorismo e gestão. Antes da gente apresentar os nossos convidados e ir para os bate-papos, deixa eu dar um recado rápido aqui, que vai interessar muito vocês. Tá rolando um sorteio muito bacana no perfil do Instagram do Client Hub, valendo um ingresso para o Digitalx Expo 2020, valendo também uma mentoria exclusiva na área de vendas com os parceiros da Sales Hackers e uma mentoria na área de CS com a nossa parceira Hobbs, da consultoria de sucesso. Para concorrer é bem simples, basta você registrar aí em algum momento assistindo a SMV20, postar no seu stories do Instagram, marcando o perfil de todos esses parceiros aqui envolvidos e também a hashtag oficial do evento, que é a SMV2020. Pronto, você vai estar concorrendo e pode conferir o resultado do sorteio na sexta-feira, às 19 horas, no perfil clint.digital. É isso, recado dado, e agora a gente vai para o que interessa. Bora pro papo! Eu tô muito bem acompanhada, duplamente bem acompanhada hoje com o Lucas e o Fabiano da Incuca. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado, Juliane. Obrigado ao pessoal aí que está acompanhando a Semana de Marketing e Vendas. Uma oportunidade bem legal para quem está vivenciando esses períodos meio conturbados, né? Em que estamos vivendo, para pegar algum insight e talvez trazer uma inovação ou até montar um novo negócio, né? E principalmente que ele seja digital, porque é o novo normal as pessoas transacionarem pelo digital. Legal. Obrigado, Juliane. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar batendo esse papo com vocês. A gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que a galera aí se interessa bastante, que é a gestão de projetos. Toda empresa de tecnologia precisa, né, fazer a gestão dos seus projetos e nem todas usam as ferramentas ideais e as metodologias corretas. Então, por isso que a gente está aqui, na verdade, por isso que os meninos estão aqui, para nos ajudar com isso. Então, o tema aqui do nosso talk hoje é First Things First, já fica a dica aí, né? E gestão de projetos em tecnologia. Gente, antes da gente introduzir aqui e eu começar a encher vocês de perguntas, fala um pouquinho da Incuca e do que vocês fazem aí. Tá bom, legal. A Incuca é focada em evoluir negócios na internet. Então, o que a gente faz no dia a dia é justamente ajudar as empresas no digital, seja mantendo os recursos que elas já têm publicados no ambiente digital, como o servidor, o site, o software, o aplicativo, né? Tudo que possa compor o ambiente digital, o e-commerce, EAD, enfim, qualquer uma dessas plataformas, quanto desenvolver novas ou aprimorar as que já existem, e, claro, manter tudo isso evoluindo, que seria o quê? Seria você conseguir trazer determinadas ações que vão além do marketing digital tradicional. É você conseguir trazer a expertise de tecnologia, né, que a gente já aplicou em milhares de projetos para ter esse diferencial. Então, por exemplo, fazer com que você aproveite melhor o SEO on-page, que exige programação, né? Além do SEO, talvez off-page ou de conteúdo, que as pessoas já fazem, como que você otimiza, por exemplo, toda essa plataforma para uma performance melhor. Se você carrega o seu ambiente em menos de um segundo, por exemplo, pode ser um diferencial competitivo frente à sua concorrência, que pode levar 3 ou mais, né? Então, você também conseguir metrificar e trazer dados sobre a jornada do usuário, desde a primeira pesquisa do insight que ele tenha, para ir ao digital pesquisar sobre a sua empresa, até como que ele está utilizando a sua ferramenta, né? Como que funciona esse flow e tentar deixar ele cada vez mais desimpedido. Então, a Incuca é focada nisso, é trazer dados para melhorar os ambientes digitais das pessoas e assim que elas evoluam, né? Então, é basicamente isso que a gente tem feito ao longo dos anos. Muito massa mesmo. Então, vamos para o papo aqui. A minha primeira pergunta é relacionada, acho que o principal ator aí, né, que a gente tem que falar nesse momento, que são as pessoas, né? E como que monta esse time, esse squad aí ideal para desenvolver projetos em tecnologia? Legal. Desenvolver projetos em tecnologia pode ser uma tarefa bem desafiadora, né? Para quem talvez tenha essa missão de, bom, meu negócio vai ter uma parte digital,
ou vai ter uma parte que vai depender de alguma plataforma ou algo assim, né? Por exemplo, eu vou criar um negócio que vai ter um marketplace, ou que vai ter um aplicativo, ou que vai ter um software, enfim, né? Qualquer coisa no digital vai, querendo ou não, ter alguma plataforma envolvida. E aí, quando a gente fala em gestão de projetos, seria a gestão de como que você mantém essa tecnologia sempre atualizada, trazendo insights para você continuar o desenvolvimento disso, né? A gente sabe que hoje em dia não adianta mais você só criar, por exemplo, um website ou criar um sistema, colocar ele rodando e ele vai rodar para sempre da mesma forma, né? A gente sabe que todo o universo ao redor daquela solução vai evoluir com o tempo, vai evoluir o navegador, o celular vai trocar o modelo, o computador vai ser outro, e aí você precisa, então, ter uma gestão de projetos para, primeiro, criar essa primeira solução, né? Se ela ainda não existe, e se ela já existe, como que você mantém isso num fluxo de acompanhamento das demais tecnologias, e, claro, você só agregando valor, agregando recursos, aonde exatamente vai trazer, talvez, mais benefícios para os usuários que estão usando, ou um valor financeiro maior para a sua empresa, né, que está operando com isso. Então, esse é o grande desafio. E para montar uma gestão adequada de projetos, a gente começa com as pessoas, né? Então, aqui na Encuca, vou dar o exemplo nosso, né, que eu acho que pode servir como um exemplo bacana para quem está nesse desafio. As equipes que a gente monta aqui para fazer isso começam desde a contratação das pessoas, né? Quem que a gente vai agregar no projeto, dependendo do desafio digital que a pessoa tenha. E aí, a gente sempre gosta de trazer um exemplo de quadrantes, que resume bem a forma como a gente faz essa seleção. Vamos imaginar os quadrantes, né? Então, vamos imaginar um mais, assim, aquele gráfico de mais, onde a gente tem, na linha horizontal, por exemplo, o conhecimento técnico daquela pessoa para resolver aquele problema, e no gráfico vertical, o engajamento com cultura, o propósito daquela pessoa para com os ideais do projeto e das pessoas que ela vai trabalhar, né? Então, se a pessoa está no quadrante embaixo, aqui, ela não tem muito conhecimento e nem tem uma cultura, então, adequada, né, para o projeto. Então, essa pessoa, infelizmente, para aquele projeto, não adianta chamar ela, porque não vai dar liga, né? Não vai ser legal. Se a pessoa está no quadrante em cima, ou seja, ela tem uma cultura bem legal e não tem ainda um conhecimento necessário para aquele projeto, dependendo o tipo do projeto, se ele permitir que você, a longo prazo, treine essa pessoa e que ela seja experimentalizada sobre linguagem, sobre a forma como o trabalho acontece, pode ser um recurso legal você chamar ela para o projeto, porque a longo prazo ela vai agregando conhecimentos para o trabalho, né? Se a pessoa estiver no quadrante aqui embaixo, que ela tem muito conhecimento, mas não tem um engajamento com uma cultura adequada para com os seus companheiros de time ou para com o projeto ou a empresa, essa pessoa também não vai ser selecionada, né, ou não vai ser chamada, porque não adianta ser o melhor desenvolvedor do mundo, o melhor designer, o melhor gestor, enfim, se ele não tiver os valores que precisam para o trabalho em conjunto, em equipe, né, e com o propósito do projeto, com certeza ele vai se sentir deslocado. Então, talvez ele vai mais atrapalhar do que ajudar no processo. E aí a gente chega finalmente no quadrante ideal da escolha, que é aquela pessoa que está alinhada com o perfil, que está alinhada com os propósitos e também tem um conhecimento mais avançado para as linguagens que vão ser usadas, para as stacks que vão ser trabalhadas, né? E essas pessoas que a gente costuma chamar. Além disso, a gente faz também uma avaliação bacana de perfil comportamental. Existem várias ferramentas bacanas que você pode usar, por exemplo, o DISC é uma delas, né? Que você vai avaliar o perfil comportamental da pessoa em 4 pilares. Essa é uma ferramenta básica para qualquer gestor que está selecionando pessoas para ajudar no projeto. Então, você vai procurar perfis complementares. Não existe o super-homem, aquela pessoa que fala muito bem, comunica muito bem, mas também escuta muito bem, né? Aquela pessoa que toma a ação, toma a frente, mas também espera ver o que vai acontecer, né? Entende melhor como as pessoas estão trabalhando. Então, tudo isso é importante que você combine esses perfis para formar um time bem complementar, né? E aí, finalmente, você vai tentar buscar squads multidisciplinares, montar um time onde não seja composto só de um perfil, por exemplo, só programadores, né? Porque eles vão ter uma visão limitada daquilo e na troca de ideias não vai ficar tão rico. Então, é legal você trazer designers, gestores, o próprio cliente, né, para compor esse time.
E mesmo dentro do perfil, né, pensa no perfil desenvolvedor, é legal você ter, dentro desse perfil, ter subperfis de comportamentos, né? Tem desenvolvedores que gostam mais da parte de DevOps, gostam de seguir processos, tem outros que gostam mais da parte do front, da parte do back-end. Então, é bem legal o time, ele ser bem, né, ter essa diversificação, né, dentro desse time, para que a gente consiga juntar as forças, né, os melhores pontos de cada um, né, de cada profissional, para que a gente consiga lá no final entregar o melhor custo-benefício em entrega de valor de negócio. Acho que isso aí é meio que a receitinha do bolo básica para começar um bom projeto, né? E ser também mais fácil de você fazer a gestão dele. Claro que aí você vai aprendendo com o tempo, vai entendendo como as pessoas interagem, né, e se organizam. O quanto mais orgânico isso for e mais liberdade as pessoas tiverem, melhor vai ser para o próprio projeto. E isso vem com a maturidade do time, né? Com o tempo. Sabe uma coisa interessante, meninos, eu comentar aqui, que eu tô acompanhando aqui a trilha de empreendedorismo e gestão ao longo da SMV, e eu acho que não teve absolutamente nenhum talk onde a gente estivesse falando de gestão, em que as pessoas não falassem de gestão de pessoas, alinhamento de cultura e tudo isso que vocês trouxeram de novo aqui. Então, só para reforçar o quanto que isso realmente é a base, né? Para começar qualquer trabalho. É o capital humano, né, num projeto assim, digital principalmente, que envolve, vamos dizer assim, massa cefálica das pessoas, né, é muito importante essa sinergia, né, e essa escolha de quem serão os atores. E essa área de gestão de projetos, né, ela vem evoluindo bastante para que o gestor ele não seja só técnico, né, que ele não seja somente técnico, né, ele tem que ter um perfil de liderança e saber, né, fazer esse gerenciamento de pessoas que, no final das contas, é isso que vale, né? Os códigos, os projetos são desenvolvidos por pessoas. Então, se esse perfil de gerenciamento de projetos ele não for bom tecnicamente na área de projetos e também não ter um perfil de liderança e de gestão de pessoas, né, para ter essa empatia com o time, não vai dar certo mesmo. Então, o perfil de gerenciamento de projetos, ele está indo muito para essa linha de casar esses dois tipos de perfil, né? A parte técnica, gerenciamento de projetos, e a parte de pessoas e a parte de liderança, né? Perfeito, concordo em gênero, número e grau. Vamos para a próxima pergunta aqui, então, seguindo aí, quais as formas recomendadas de trabalho para projetos em tecnologia? Bom, tem várias, né? Mas a gente sempre tenta buscar o que o mercado hoje exige. Então, novas coisas mudam o tempo inteiro. O pessoal vive dizendo que no digital, um ano do digital equivale a 5 anos do tradicional, né? Muda tudo muito rápido, então o ideal é que a pessoa pegue metodologias ou use metodologias que sejam ágeis, né? Como a própria metodologia ágil, Scrum, com dailies e tal, algo que faça as pessoas interagirem rápido, logo resolverem problemas e empecilhos se tiverem, né? Para ter um fluxo de trabalho contínuo. E aí é muito importante nessas metodologias em que você precisa aprender com o processo, aprender com a reação do mercado, né? Tudo que é muito pensado só em house, assim, pensado em casa, eu acho que isso é legal, isso não costuma agregar muito, né? E geralmente se prova uma coisa falha. Então é muito ideal que a gente vá buscar fora, no cliente, no mercado, vá ouvir as pessoas, né? E traga esse conhecimento de fora. Então, essas metodologias que permitem essa, digamos, escopo aberto, né, como falam, e aí você define, por exemplo, um time box de trabalho e vai fazendo essas entregas, é legal, porque de tempos em tempos, em pequenas entregas que geram um valor legal para o produto, é importante porque você tem tempo de aprender e todo aquele planejamento, né, que às vezes ele é importante ter, mas não fixar aquilo na parede, porque com o tempo as coisas mudam, né? Você vai aprendendo que não era bem aquilo que você pensou no início, que tem que ser feito. Então é importante ter essa abertura para aprender com o processo, e isso enriquece muito, porque no final você entrega uma coisa que as pessoas querem, e não que você imaginou que elas iriam gostar. Né? Aqui na Incuba também a gente não tenta forçar um tipo de metodologia, né? Então a gente avalia a necessidade do cliente, né? O tipo do cliente, que isso também impacta bastante na condução do projeto. E aí, com base nessas variáveis, né, o time, enfim, junta todas essas variáveis e tenta chegar num denominador comum ali, ou num misto de metodologias. A gente tenta pegar as melhores práticas das metodologias. Se o seu cliente é um pouco
mais, né, tem uma idade maior, o cliente ele gosta, já é bastante acostumado com waterfall, enfim, então a gente tenta talvez fazer um híbrido, né, fazer fazer cascata, híbrido com ágeis, com algumas metodologias ágeis, enfim, então a gente tenta pegar muito o cenário do projeto para definir as melhores práticas que a gente vai usar e não meio que tentar impor uma metodologia para o cliente. Então isso dá uma liberdade e a gente tenta colocar o cliente também no centro do projeto para que ele esteja sempre definindo e participando das validações e das entregas. Boa parte do nosso compromisso aqui também é orientar a pessoa, né? Então, tem sempre dois perfis, assim, quem está começando num projeto, quem teve, talvez, aquela ideia legal e quer agora começar a fazer pesquisa para entender quem que seria esse público para usar a minha solução. Será que eu preciso criar um aplicativo, um software web, ou será que eu não preciso nada disso? Ou será que só um site resolve? Então, qual que é a melhor solução tecnológica pro problema que eu quero resolver? E será que esse problema tem aderência ou não? Então, tem toda uma metodologia, um processo que a gente guia o projeto de quem está começando para que a pessoa consiga validar isso e ter o maior nível de assertividade possível quando essa solução for para o mercado, né? E uma vez que ela for para o mercado, aí começa um desafio maior ainda, que é metrificar como está sendo o uso dessa tecnologia para disso, né, para desse uso, trazer insights para continuar o desenvolvimento e focando sempre aonde vai trazer mais resultado. Então, a gente sempre tenta aconselhar, né, o pessoal às vezes tem essa ideia passada que, eu já queria saber quanto que é esse projeto inteiro, do início ao fim e tal, mas é aquele processo contra, né, você precisa aprender, é meio que um campo escuro, por mais que você tenha um objetivo claro lá no final, esse objetivo não pode ser um produto fechado, né? Ele tem que ser um objetivo de resolver um problema e a caminhada até lá é que vai criando as soluções. Por isso a importância do escopo aberto e não tanto esse escopo fechado, cascata, né? Isso é muito importante nos projetos hoje em dia. E ter essa mentalidade data-driven, que é você, desde o início do projeto, já pensar em ter dados disso, né? Pô, como é que o pessoal, onde é que é gargalo do meu processo, né, de interação do usuário, onde é que as pessoas estão usando mais, que eu preciso focar ali em melhorar, onde é que as pessoas não estão usando, talvez eu preciso tirar e esquecer isso aqui, né, do projeto e tal. Então, é bem legal. E fazer esses, chamam de design sprint, né, que é essas sprints mais curtas, onde você consegue prototipar rápido e vai testando, valida. Então, quanto antes for para o mercado, antes você vai ter dados, antes você vai aprender, e antes você consegue dar o próximo passo sem errar, ou minimizando o máximo, né, esse erro. Muito legal. E quais ferramentas? Vamos falar um pouquinho de ferramenta aí, né? Como escolher entre inúmeras possibilidades de stacks para desenvolver um projeto na internet? Sim. Bom, isso é bem desafiador realmente, né? Porque existem várias stacks na internet e existem várias sendo criadas quase que todo dia, né? Semanal, mensal, surge alguma coisa. Várias comunidades, né? Enfim. Exatamente. Então, como aqui na Encuca a gente cria sob medida os projetos, então essa criação ela vai sempre partir do pressuposto de duas análises iniciais. Ou o cliente está começando um projeto, que é o que eu estava explicando antes, ou a empresa já tem várias soluções, vários softwares internos ou externos, que ela, né, ou ela oferece, por exemplo, um SaaS, ou ela usa um sistema de gestão interno, e aí existem duas avaliações a serem feitas. Se a pessoa está começando com um produto no mercado, é importante escolher stacks que sejam mais rápidas de desenvolver, que tenha talvez que sejam maduras, né, não estejam no hype, talvez, porque quando você pega uma linguagem, ou um framework, né, uma stack que está no hype, está na moda, às vezes você acaba optando por ela por parecer muito legal, mas às vezes ao longo prazo as pessoas vão vendo que aquilo não era tão bom assim, acabam deixando de usar e você acabou montando um monte de coisa com aquilo e, né, talvez vai ter que jogar fora tudo para escolher uma stack atual, mas não tão, né, mas mais sólida, mais madura. Então, mas quem está começando um projeto tem que escolher uma tecnologia que seja de preferência de rápido desenvolvimento. Aqui na Encuca, por exemplo, a gente opta por frameworks JavaScript, como Vue.js, por exemplo, né, Node.js, enfim, stacks assim. E até para montar sites, por exemplo, ou lojas, e-commerce, dá para usar o WordPress, que é uma plataforma bem legal, que já vem várias coisas fáceis do editor, depois
usar isso e editar, mas vai depender também da maturidade do projeto. Se é algo que já existe, aí não tem muito como fugir, né, da tecnologia que a empresa já está usando. Claro que às vezes se é uma linguagem muito defasada, se é uma stack muito antiga, vale a pena fazer a análise de talvez começar a migrar essa tecnologia para uma coisa mais nova, né? Onde vai ser mais fácil, inclusive, depois montar um time para manter isso, né? Onde tenha maior número de desenvolvedores, é mais atrativo para as pessoas que vão trabalhar no projeto. Então, tem essas observações, né? E claro, é importante, ao longo desse processo, usar, por exemplo, pessoas que tenham um contato maior com uma gama grande de outros problemas que foram resolvidos, outros projetos que foram utilizados, né, soluções e tal, porque essas pessoas acabam abastecendo, mesmo o time interno de TI da empresa, de novas coisas, novas ideias, novas stacks, novas soluções, né? Então, a gente costuma fazer muito isso, como a gente faz vários, né, centenas de projetos, aqui na Encuca, o time acaba conhecendo um monte de coisa, e aí quando alguma empresa mais consolidada nos chama para ajudar em alguma parte do projeto, né, terceirizar alguma parte ou ajudar no desenvolvimento, a gente acaba trocando muita ideia e acaba, dessa troca, trazendo uma oxigenação para o time, né, que é bem bacana. Essa ideia de buscar tecnologias, né, que sejam produtivas, que tenham uma grande comunidade e que tenham, né, que você consiga ter um custo-benefício bom, porque nesse nosso cenário, até antes do Covid, né, a gente já estava num cenário de cada vez mais as empresas tentam ser o mais enxuto possível na parte financeira, focam na parte limpa, entregar o maior valor com menor custo-benefício. Então, essas, né, características dessas techs, elas nos ajudam por ter uma grande comunidade. Então, na maioria das vezes, quando a gente busca uma feature que o cliente está pedindo, uma integração com o Instagram, com o Facebook ou qualquer outra, normalmente alguém já fez, né? Já existe um código aberto que alguém já tenha feito isso. E isso agrega, né, tanto para o produto, quanto torna o custo-benefício dessa implementação cada vez mais barato, né? E é legal que é possível aí, dessa troca mais rica, você agregar diferenciais competitivos ao projeto. Por exemplo, se você conseguir fazer uma base de dados legal para criar essa solução, né, ou metrificar ela, talvez no futuro próximo você consiga, ou mesmo agora, você consiga trazer alguma solução de inteligência artificial para analisar esses dados, analisar esses comportamentos do seu usuário, e isso gerar insights para novas melhorias que sejam cada vez mais customizadas pro tipo de perfil do cliente que você atende, né? Por exemplo, talvez eu tenha um e-commerce que agora com o distanciamento as pessoas vão menos nas lojas, então talvez eu possa montar um mostruário de realidade aumentada no meu site, no meu e-commerce, para que as pessoas possam entrar ali e elas mesmas vivenciar a prova da roupa antes de comprar e tal, sem sair de casa, né? Então, ter essa gama maior, esse leque maior de soluções é bem interessante e traz vários benefícios, que vão além do desenvolver só o projeto, né, que está sendo pensado, mas agregar outras tecnologias, coisas talvez que nem se imaginava no início. Então, é bem legal essa dinâmica, né? Legal. E falando de técnicas de integração, alinhamento, reportes, durante um projeto de tecnologia, acho que é legal comentar um pouquinho sobre essas etapas aí. Legal. Existem várias formas de você garantir a qualidade do que está sendo feito e o acompanhamento disso, né? Aí tem várias ferramentas que podem ser usadas e tal. O principal que a gente entende aqui, seja uma solução mais simples ou mais complexa, né, é sempre ter o envolvimento do cliente nesse processo, né? Ou mesmo do dono da ideia daquela solução, por mais que ele não seja uma pessoa que vai entender tecnicamente da TI, né? Vamos simplificar assim, mas é muito importante que essa pessoa acompanhe o processo, porque geralmente se você tem um negócio físico e vai para o digital para fazer a transformação, né? Ou se você já está no digital e vai passar para a era da evolução digital, que é o pós-transformação, por exemplo, você vai montar um negócio de tecnologia. A essência do que você tem é uma plataforma, é alguma coisa que vai começar a operar na internet. Então, vai ter abundância de dados das pessoas que navegam ali, vai ser usado diferentes linguagens, frameworks, que a gente falou há pouco, né? Diferentes tecnologias.
Então, isso começa a trazer esse empreendedor, ou essa pessoa que tem um negócio digital, para um âmbito de, bom, eu preciso pelo menos entender por cima o que está sendo usado na minha solução, o que está sendo desenvolvido, quais são os próximos passos, por que a gente decidiu isso e não aquilo. Então, essas explicações precisam acontecer, né? Sair um pouco desse âmbito muito técnico e internalizado no time que decide e tal, trazer mais para um âmbito de superfície, para quem é o CEO da empresa, ou para quem, né, para quem os C-levels ou os diretores e tal, para que eles entendam também o que está sendo usado nisso, né? E aí, além dessa participação do cliente, é preciso ter, por exemplo, entregas contínuas, como a gente falou, e essas entregas serem avaliadas pelo valor que vão agregar à solução ao resolver o problema para o cliente, né? Então, por mais que tenha um roadmap aí de várias entregas, é importante priorizar elas para o que vai gerar maior resultado e resolver o maior problema de início, né? E talvez outras coisas podem ser agregadas depois e novas coisas podem surgir no meio, por isso a ideia do escopo aberto, né? Exatamente. Ter as dinâmicas de cerimônias, né? Tentar colocar o cliente para dentro do projeto. Então, a cada 15 dias a gente encaminha um status para ele de todo, né? As características do projeto, consumo, enfim, o que foi produzido esses 15 dias e faz uma apresentação para ele do entregável e, quando possível, a gente já coloca na produção para que ele comece a validar aquela ideia que ele chega com uma lista de desejos. A gente transforma essa ideia utilizando design sprint, design thinking em algo palpável, né? Prototipação de baixo nível, até para a gente tentar ser o mais lean possível, e aí já prioriza quais funcionalidades, por exemplo, entregam mais valor, que é o que a gente pode, por exemplo, monetizar no menor custo possível, e já começa a colocar em produção para que os usuários comecem a utilizar aquela ferramenta, e aí a gente já consiga ter esse retorno de dados, de usabilidade, de uso, para já munir o time e o próprio cliente na evolução do produto. Então, ter essa dinâmica periódica com o cliente, e ele está no centro das decisões, faz toda a diferença lá no final do projeto, né? Ao contrário de um processo antigo de cascata, onde o cliente dava uma lista de desejos no início e só via o produto final daqui 6 meses, 1 ano. E aí, quando ele via aquele produto final, provavelmente não é o que ele gostaria de receber. Então, isso faz toda a diferença. E tem um ponto muito importante, acho que até está alinhado com o público que nos assiste, que em parte são empreendedores, ou são pessoas que têm startups, né? Que estão começando, talvez, algum negócio, ou que esperam começar, né? Então, sempre se parte daquela ideia, né? Ou daquela identificação de um problema. E, claro, na visão do empreendedor, eu acho que tem que sempre ter essa motivação. Aquela ideia é a melhor ideia do mundo, né? Ninguém pensou nisso antes e tal, só que é importante ter um certo cuidado, assim. A gente aqui, no processo de desenvolvimento, tem sempre uma parte antes, assim, que é, antes da gente encostar em código ou começar a desenvolver qualquer coisa, a gente precisa fazer alguns passos antes para validar bem aquela ideia, né? Entender se o problema ele é um problema de fato que existe, entender o perfil das pessoas que seriam os usuários disso, né? Que tipo de solução é importante naquilo. A pessoa não pode ter dúvidas ou suposições sobre o que vai se iniciar no desenvolvimento, ela tem que ter certezas. E isso a gente consegue fazer e extrair, né, de algumas metodologias, como entrevistas, por exemplo, e tal, que podem ser feitas, né? E aí, por que isso é muito importante? Porque o empreendedor, ele tem aquela visão do seu produto pronto, formatado, aquele aplicativo com, né, 300 funcionalidades, o sistema com um monte de coisa ali para usar, mas não se começa fazendo esse todo, se começa fazendo o que resolve da forma mais rápida possível e simples o problema da pessoa que vai usar, né? Então, a gente direciona durante todo o processo, e ele é um processo, né, eterno, mas durante todo esse processo, e principalmente no início, para que a pessoa entenda e monte já uma operação mínima, pelo menos, manual, para que a operação do negócio não dependa só da tecnologia estar pronta, porque se aprende muito para começar a tecnologia do tentar colocar. Por exemplo, a gente usa o exemplo sempre do marketplace, né? Marketplace seria um ambiente onde temos 2 lados para conectar, sei lá, um lado fornecedor, um lado cliente, e por meio de uma plataforma digital
a pessoa vai interagir, né? Então, eu vou criar como empreendedor essa plataforma que vai conectar as pessoas. Legal, essa é uma ideia, né? Tem vários mercados para você explorar com esse modelo de negócios. Mas antes de ter a plataforma, ou de depender da plataforma para fazer essas conexões, você pode fazer, por exemplo, 2 landing pages para captar os dois perfis, né? E você mesmo, manualmente, com um e-mail, entende qual é a necessidade, fala por telefone ou por e-mail com o outro lado para tentar resolver e fazer essa conexão. Dessa experiência de colocar o modelo em rodar, né, de fazer a operação, você já vai aprender várias coisas. Pô, talvez esse perfil, ele não gosta de ser conectado dessa forma, ou não adianta eu apresentar tal coisa para ele. Então, a gente já começa a aprender com isso. E aí, geralmente, a gente costuma guiar o empreendedor por esse caminho, né? Até que ele está fazendo algumas operações suficientes que fisicamente ou manual ele já não está mais dando conta. Significa, pô, legal, já tem um engajamento, né? E aí sim, finalmente, a gente vai migrar para automatizar aquilo que ele não está conseguindo fazer na mão, né? Um projeto de software, né? A gente também conduz o trabalho com, né, um pouquinho de consultoria, um pouquinho na parte de educação e negociação também, porque quando o cliente chega, ele tem uma ideia, ele se apega àquela ideia, ele acha que aquela ideia só funciona no 100%, né? Todos aqueles desejos 100% desenvolvido. E aí é um trabalhinho bem assim, de pouquinho em pouquinho, para tentar passar um conhecimento para ele, que a gente pode quebrar aquilo em partes e tentar focar no que mais entrega valor, negociar, tem muita negociação, né? Às vezes ele não quer abrir mão daquele 100%, então a parte de gestão de projetos, ela também vai para esse âmbito de negociação, consultoria, né? Fazer um advisor mesmo com o cliente para mostrar para ele que o que ele quer, né? A gente pode quebrar em partes para que ele possa validar e saber se se aquela ideia mesmo pode seguir para frente ou não. A grande premissa é, a gente tem que gastar o menor recurso possível, né? E errar menos. O que custa geralmente mais valores nos projetos são, tem um time de 10 desenvolvedores que trabalharam durante um mês, desenvolveram várias coisas e aí viu-se que aquilo que foi feito não servia. Então, essas coisas têm que ser validadas bem antes, né? Para evitar essas coisas. E com essas metodologias que a gente tem agregado, assim, essas dinâmicas, tem funcionado bem legal. Assim, a gente tem conseguido fazer produtos, né, junto com os nossos clientes, que agregam cada vez mais valor e que, de fato, atalham certos caminhos aí, né, de aprendizado que funciona, né? E aí dá essa agilidade para o negócio que precisa. Maravilha. Então, a gente falou aqui de pessoas, metodologias, tecnologias, um pouco da dinâmica também. E agora vamos falar um pouquinho de ferramentas, então, né? Quais as ferramentas ajudam no controle e gestão desses projetos? Legal, esse é um tema bem bacana, porque as ferramentas agilizam e ajudam muito, né? Tanto no âmbito de quem está no desenvolvimento mesmo das coisas, né? Sei lá, design, programação, enfim, quanto no âmbito da gestão, que é o principal tema aqui, né? Que é como que eu consigo, talvez, acompanhar isso, ver se antever, principalmente, se alguma coisa está saindo fora ou não, para conseguir, né, ajustar ao longo desse desenvolvimento. Então, tem várias ferramentas que a gente usa, a gente vai citar algumas aqui, para quem está nesse desafio, talvez possa usá-las também, né, e ajudar aí na sua gestão. Tem uma ferramenta que a gente gosta muito de usar, que é o Gantt, né, que é aquele gráfico de acompanhamento, onde as linhas é um histórico do que precisa ser feito, né? São meio que as tarefas, assim, as histórias do projeto, enfim. E aí você consegue ter uma ordem cronológica de o que vem pela frente, o que já foi feito, né? E aí você vai acompanhando. Ele é bem visual, né? Então, apesar de ser um Gantt, meio que relembrar que é um waterfall, enfim, a gente consegue colocar ali dentro, de uma forma visual, as histórias, as sprints. Então, o cliente consegue ver de uma forma mais visual o cronograma, datas, enfim, entregas. Então, não fica só no e-mail ali um listão de um monte de datas, a gente consegue entregar algo mais visual para ele, ter uma noção mais do todo do projeto dele. É legal que tem ferramentas online para isso, então todo mundo pode ter um perfil e entrar ali quando tiver dúvida, né? E olhar isso. Aí, geralmente é interessante ter um CRM, né, para gestão e relacionamento também. Comunicação com o cliente, enfim, troca de favor, artefatos, para ficar tudo centralizado no software só. A gente está aqui na semana de marketing e vendas, né? Claro, falando de gestão, mas é uma coisa que a gente repete muito aqui. Por favor, tenha um CRM para se relacionar com o cliente. Ajuda muito.
Claro, então tem esses sistemas também de gestão das tarefas, das histórias, das pessoas, né, que vão estar ali no time. É muito importante para a gestão ter isso. E também tem uma série de sistemas para fazer. Na Encuca a gente testou vários também, a gente acabou fazendo um mix e desenvolvendo um, né, para o nosso uso interno, assim, e coordenação, mas porque a gente lida, claro, com vários projetos ao mesmo tempo, então é um cenário um pouco mais complexo do que quem talvez tem um time interno trabalhando, ou tem um time interno e um fornecedor, né, uma empresa que ajuda. Então, tem sistemas de gestão que funcionam bem. Para o pessoal que faz design, devem conhecer vários, né? Tem ferramentas para mockups online também, que você rápido clica, arrasta, tem um monte de elementos prontos já na tela para você rapidamente validar visualmente alguma tela ou alguma, né, funcionalidade. É bem legal, assim, dá uma agilidade boa. Para fazer protótipos também, né? Tem várias ferramentas para isso. Tem, por exemplo, o InVision, Zeppelin, XD, enfim. XD, exatamente. Tem vários. GitLab para, né, fazer a gestão dos códigos dos projetos. Então, é um mix de ferramentas, né? Nem todos os projetos a gente usa todas, mas a gente tenta, né, de acordo com as variáveis do projeto, utilizar as melhores para que a gente consiga entregar esse valor mais rápido. O GitHub, inclusive, que é um repositório de código, um dos mais usados no mundo, ele agora deixa você criar repositórios privados. Então, é bem legal, uma coisa bem recente, inclusive, para quem está trabalhando, talvez estava usando outro repositório, você pode hospedar agora os seus projetos lá. E aí, para quem programa, o pessoal que usa muito o JavaScript aqui, porque é a linguagem da web, né, é uma das linguagens mais ágeis assim, para você desenvolver. O pessoal costuma usar o Visual Code, por exemplo, tem o Atom, que é outra ferramenta legal, aí mais para devs, né? Dev que talvez está começando, porque quem já tem uma certa jornada aí já conhece de tempos essas ferramentas. Né? O dev já vem com o gosto dele, aí a gente meio que deixa livre para que ele decida qual que é a ferramenta de gestão de código ali para ele utilizar. Isso mesmo. Legal. Vamos falar um pouquinho de dados, então, pessoal. Qual a importância dos dados, então, na evolução de todo esse processo? Esse eu acho que é o ponto principal, assim, né? A gente está analisando várias tendências sempre e pensando o futuro, né? Futuro da tecnologia, dos negócios digitais. A gente tem até um canal no YouTube que chama Encuca Play, e lá a gente toda semana traz algum vídeo, alguma coisa nova, né? Algum assunto, assim, legal que o pessoal está sempre antenado e tentando, junto com nós, pensar como vai ser esse futuro, esse novo normal, né? E aí, a gente sabe que dados e ser data-driven vai ser cada vez mais uma necessidade, não só para a empresa tirar insights, mas para ela continuar competitiva no mercado, né? Então, quem consegue hoje montar uma boa estrutura de dados para o seu negócio, não só, talvez externo, como a gente falou várias vezes aqui, de como é que o meu usuário está interagindo com a minha ferramenta, comigo nas redes sociais, comigo no meu site, enfim, mas principalmente e também interno. Para o gestor, em gestão de projetos, é vital ter o controle dos dados interno, né? E aí você precisa fazer o mix dessas duas coisas. O externo é muito importante, porque ele vai direcionar como que as pessoas que interagem com a sua marca, com a sua empresa, como que elas estão fazendo isso, né? Qual a melhor forma de fazer isso, que dificuldades elas estão tendo, que insights esses dados podem trazer para você. Mas aqui eu acho que o mais importante é o interno, né? Como que eu consigo, desse desenvolvimento que eu vou ter do produto, que é uma aprendizagem contínua, que no início tinha-se, né, talvez uma ideia, e dessa ideia a gente vai transformar num produto que vai virar uma empresa, e essa empresa vai ter milhares, centenas de milhares de clientes interagindo com isso. Então, como é que a gente começa de uma forma em que pode estruturar esses dados para a empresa e aí construindo essas análises, né? Aqui muito a gente faz um controle mais pontual, assim, com cada pessoa que está trabalhando no projeto, o quanto de esforço ela está dedicando àquilo, ao quanto de tempo ela está levando por funcionalidades, por pedaços de desenvolvimento que ela faz, né? Mas é muito mais como uma forma da gente entender que foi necessário X esforço para gerar X valor, e não como uma forma
de cobrança, assim, né, da pessoa, mas você levou tanto tempo para executar tal coisa. Não, a ideia nunca é isso, né, porque existe, claro, em tudo que a gente está fazendo, um empenho e um pensar sobre, né, a gente sabe que, às vezes, pensar numa solução tecnológica, nem sempre ela vai partir de uma busca no Google, que já tem alguém que fez alguma coisa pré-pronta e daquilo você consegue engatar algo novo, né, e diferente. Mas, às vezes, você precisa criar aquela coisa. Então, exige um esforço. Mas, claro que quando esse esforço é cruzado com qual valor aquilo entregou para o cliente, para o cara que vai usar aquilo na ponta, né, aí sim a gente consegue entender a longo prazo aonde a gente deve focar o esforço das pessoas, os recursos humanos, né, os recursos do time, para agregar cada vez mais valor. Esse é um insight interno, assim, bem, bem legal de ser estruturado, né? Pensando na parte interna de gerenciamento de projetos, né, tanto dos projetos quanto do time em si, ter esses dados é muito importante, né, porque pensando no projeto, a gente consegue ter, né, consegue medir e mensurar o projeto, né, até para dar um status para o cliente, né, se a gente está entregando o valor, né, se está tendo um custo-benefício legal aquele projeto. E para o time, a gente ter esses dados, pelo menos macro, né, de esforço e onde está sendo investido os esforços dentro do time é muito importante até para a gente conseguir, né, dar um input no nosso processo. Toda empresa tem um processo de trabalho e esses dados têm que, né, a gente tem que medir esses dados para voltar esse input para o processo de trabalho para ver se aquele processo ele está com custo-benefício ou se ele está rodando legal, né? Acho que se o gestor de projetos ele não consegue medir, né, o time ou o projeto, ele não vai conseguir gerenciar e não vai conseguir saber o momento de talvez evoluir um processo ou aquele processo já não funciona mais, vamos jogar fora, vamos, né, juntar o time novamente para pensar no novo processo. E também ele consegue, no time correto, se o projeto está indo para um lado onde o custo-benefício não vai ser bom ou a entrega de valor está pequena, se ele tiver esses dados em tempo real, ele vai conseguir mudar a rota do projeto junto com o cliente, né, e provar para o cliente que o projeto não está indo para um lado ruim, e aí com dados ele consegue provar para o cliente que a gente precisa mudar alguma coisa, porque se a gente continuar assim, o objetivo não vai ser cumprido. Então, é essencial você ter dados tanto nos projetos quanto para o time para ter essa evolução contínua. É isso mesmo. É E aí, claro, impensável, é impensável hoje imaginar uma tomada de decisão sem ser analisando O dados, né? achismo, né? Não tem como mesmo. O feeling, né, do gestor, do empreendedor, ele tem que ser um feeling que tá balizado em dados, senão é só um achismo, né, é só um feeling. E claro, aqui a gente falou dessa metrificação interna e tal, que é importante para quem está gerindo, mas o principal também é trazer dados do uso da solução, né? Acho que essa é uma das principais métricas externas, assim, que é metrificar toda essa jornada do usuário, desde a primeira interação com a marca até como que ele está fazendo esse engajamento e usando cada vez mais e tal. Então, entender tudo isso com dados é bem legal, e dali, obviamente, vai surgir as evoluções, né? A gente vai acabar criando novas coisas, mas que são bem assertivas. Hoje em dia, o uso dos dados pode ter dois resultados. Ou você sabe usar as informações dos dados e vai agregar muito para o seu cliente, ele vai ficar cada vez mais feliz, ou você não vai saber interpretar direito os dados e vai sugerir algum absurdo. E esse é um ponto bem negativo, porque as pessoas que sabem que você está coletando os dados dela esperem que aquilo seja revertido num benefício feliz. E não, né, que seja usado os dados, mas acaba revertendo numa coisa que não agregou tanto. Então, isso também deixa as pessoas um pouco com o pé atrás. Tem que cuidar e fazer um bom uso disso. Pensando em NPS de sucesso de projeto, né, pós-entrega, eu vejo que até o engajamento, né, e ter esses dados mostrando que o projeto engajou os usuários finais é até melhor do que você ter um escopo, um cronograma, um prazo bem feitos e dentro do esperado, né? Então, às vezes você tem todas essas variáveis, né, com a saúde legal do projeto, você finaliza, ok, projeto ok, e aí os usuários finais não engajam. Então, na minha visão, esse não foi um projeto bem sucedido. Apesar das variáveis do projeto estarem boas, alguma coisa não foi bem, e aí com os dados a gente consegue até identificar se
o engajamento foi bom ou não. Então, os dados são vitais durante e até depois da entrega do projeto, para saber se o projeto tem sucesso, se ele teve sucesso ou não. Perfeito, adorei a colocação do Lucas, né? Não adianta coletar dados, tem que saber usar, né? Tem que saber o que fazer com eles. Muito bom. Gente, a gente já está indo aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, infelizmente. Mas então vamos encerrar aqui falando um pouquinho do futuro. O que fazer além da gestão e desenvolvimento de projeto web para garantir um futuro para o negócio? Então, esse é um desafio que o gestor hoje, quando ele vai dormir, quando ele acorda, ele está com isso na cabeça, né? O que eu vou fazer? Ainda mais agora, numa era de tantas incertezas, né? Num momento como esse que a gente está vivendo. Mas, claro, é importante ter resiliência e ser otimista. Acho que esse é o principal ponto, né? Para a gente conseguir superar isso. E existe agora o desafio maior das empresas que tiveram que fazer uma transformação digital meio forçada, né? Da noite para o dia, você tinha que virar, né? Você precisa virar digital, pelo menos em parte da sua operação, se não em toda ela, né? E isso é muito legal, porque os negócios vinham que se arrastando, isso estava no planejamento para em 2020 a gente vai começar e tal, e meio que a pandemia veio e falou, não, você tem que fazer isso e é para ontem, né? E aí, claro, agora vai colocar muitas empresas nesse novo cenário, que é um cenário digital. E a gente sabe que fazer a transformação digital é um processo muito importante, a gente faz aqui de vários negócios, e existe muito aprendizado nesse processo, principalmente para quem é líder, para quem é gestor, né, que vai passar a contar agora com um universo que talvez tinha conhecimento como usuário, mas não como produtor, né, como gerador de negócio, de receita, de valor para as pessoas que estão se relacionando com a marca. E aí, coloca as empresas numa era assim, beleza, agora eu estou na internet, né, eu levei o meu negócio para a internet. Mas é só fazer isso? Claro que não, né? Não adianta você ter um site ali, deixar parado, um e-commerce, e acha que criou o e-commerce e vai funcionar, né? Espera os clientes chegarem, né? Esperar os clientes chegarem, não vai acontecer, né? Então, aqui o que a gente mais faz, e tem um serviço chamado Evolução Digital, justamente para essa era que os negócios vão passar a pertencer a partir de agora, que é o pós-transformação digital. Bom, estou no digital, como que eu posso avançar, melhorar, fazer mais, trazer insights, né? E aí, esse serviço que a gente oferece aqui, que é a Evolução Digital, ele é justamente para isso. Ele traz uma automação para processos, se o cara ainda não automatizou, e está nessa transição, né? Mas quem já está no digital, a gente começa a estruturar um ambiente digital otimizado para essa pessoa e para esse negócio, que ele vai conseguir agregar tecnologias disruptivas em algum momento futuro, né? Porque ele teve várias camadas sendo feitas e otimizadas. Então, vamos imaginar assim, a pessoa tem um website, por exemplo, né? Beleza, eu criei o website do meu negócio, ali eu mostro o problema que eu resolvo, como que eu entrego essa solução, quem são meus clientes, como que as pessoas podem converter, entrar em contato comigo e tal, né? Legal. Mas aí, você precisa, para fazer isso, você precisa ter uma garantia de que esse seu site, ele, por exemplo, está seguindo os padrões de segurança. A gente sabe que a LGPD, que iria entrar em vigor esse ano, vai ser postergada para 2021, mas a gente sabe que todo mundo que vai começar agora, ele comece certo, porque se começar de um jeito errado, logo, né, daqui a algum tempo, vai ter que voltar para arrumar toda a segurança, às vezes você tem que refazer tudo. Então, é legal já começar certo, né? Então, precisa pensar toda essa estruturação de como que esse negócio vai conseguir acompanhar as tecnologias, não necessariamente criando novas coisas, mas acompanhando só, né? Tá seguro, tá com as funcionalidades do site ali que ele utiliza funcionando bem, ou do sistema, ou do aplicativo, né? Você pode aplicar isso em qualquer uma dessas plataformas. Como que a hospedagem está sendo regulada, né? Para aguentar, às vezes, um crescimento maior, como que essa infraestrutura está condicionada, e a gente sabe que os ambientes digitais das empresas, eles vão crescendo à medida em que você vai operando. Então, você começa, às vezes, com um site mais simples, mas você tem que agregar um blog para fazer marketing de conteúdo, por exemplo, você vai querer vender alguma coisa, você vai transformar aquele site no e-commerce, você vai pensar que a sua solução é um aplicativo ou é um software,
ninguém vai comprar e entrar direto no seu software. Eles vão precisar entender o que você está vendendo e tal. Então, a vitrine vai precisar ser o software, o site, o blog e um mix de todas essas coisas. Talvez até um EAD para ensinar as pessoas a usar melhor toda essa solução. Então, a coisa vai ficando complexa. Aí você precisa pensar nessa estrutura. Não, a base, levando para a construção civil, por exemplo, né, a fundição do meu prédio está legal. Agora eu posso começar a subir andar ali, que não vai desabar, né, essa construção. E aí, quando você estrutura essa base, é importante aí pensar nos dados. Como que você pode estruturar esses dados da melhor forma possível para que gere insights, né? Tanto internos quanto externos, a gente já falou disso. Como que as pessoas estão interagindo, como que o meu time interage com aquilo, como que eu estou evoluindo essa solução, né? Durante o desenvolvimento, durante o uso. Então, fazer essa estruturação dos dados é muito importante que seja feita no início, porque aí ela favorece para você ter os insights mais rápidos, e esses insights, sejam KPIs, sejam indicadores, sejam predições de interações que o negócio teve. Por exemplo, você quer saber se aquela campanha de marketing vai gerar X vendas sem antes ter feito isso, fazer uma predição dessa ação, você tem que ter camadas de dados estruturados para conseguir chegar nessas conclusões, né? Então, é importante fazer isso primeiro. E aí, você tem, então, uma base bem construída. Aí você vai começar a otimizar ela, que você vai se preocupar com SEO, se está sendo bem feito, tanto on-page quanto off-page, né? E aí, para SEO, tem mais de, por exemplo, só, se a gente for levar em conta o Google, né, o algoritmo do Google, que é 90 e poucos % o uso das pessoas, né? Ali que está a maior parte. Tem mais de 200 coisas que você pode fazer no âmbito só técnico de programação dentro do ambiente digital para otimizar, para que ele ganhe um pontinho a mais e seja um diferencial frente à sua concorrência. Além de todos os outros, as outras técnicas de marketing digital que as pessoas já conhecem e já fazem, talvez, né, de conteúdo e tal, otimizações que precisam ser feitas. Aí você vai entrar no âmbito de performance também. Bom, será que aquela ideia que eu já comentei, né? Se o teu site carrega em menos de um segundo, talvez isso é o diferencial que tu precisa frente à tua concorrência que carrega em menos. Ou como que o acesso da pessoa pelo celular está acontecendo, se ela já vê alguma coisa interativa logo de cara, rápida, ou tem que esperar carregar toda a página, os JavaScript, todas as animações para daí ele interagir. Então, tem uma série de técnicas também que podem ser usadas aí, né? E aí você começa a otimizar isso. Então, você metrifica a sua plataforma e vai otimizando ela, mas aqui o importante para os negócios prosperarem hoje, você tem que tomar a decisão rápida, aplicar ela, né? E que ela tenha o maior resultado possível. Medir, então, né? Ver se deu o resultado, né? E aí mudar a rota caso o objetivo não foi cumprido, né? Exatamente. Então, não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Você tem que fazer a coisa que vai agregar mais dentro de tudo isso que a gente estava falando, né? E aí, uma vez que está otimizado, então, esse seu ambiente digital, você pode dar um passo acima e começar a melhorar como que está essa jornada, como que a conversão acontece, se ela está acontecendo da melhor forma possível ou não, porque não adianta você focar, por exemplo, todos os seus recursos em marketing para atrair pessoas, se ele não está com SEO legal, não está convertendo bem, não está otimizado, então você vai perder boa parte das pessoas que você traz, por exemplo, para o seu site, porque ele demora para carregar. Então, né, é meio que um desperdício aí de recurso. Então, tem esses passos para você fazer até chegar lá. Claro que eles podem ser simultâneos em determinados momentos, depende do desafio, né? Mas o importante é ter essa jornada. E aí você metrifica, então, toda essa conversão que acontece, seja na venda de um produto, seja na conversão do lead, né, para um formulário, por exemplo, sei lá, seja no uso da solução, como ele está interagindo, né? Se ele clica, se ele usa aquilo da melhor forma possível ou não. Então, pensar nisso, entrevistar as pessoas, metrificar isso, né? E aí, finalmente, você vai chegar nos insights para as novas funcionalidades. Será que vale a pena eu criar agora esse calendário aqui e tal, né, cheio de recurso, ou talvez eu preciso tirar esse calendário, porque eu desenvolvi ele, tem 3 pessoas cuidando disso, mas só um usuário dos meus 1000 que utiliza. Então, talvez tenha que fazer um downgrade, né, e focar essas pessoas para outra coisa. E aí, se você faz essa evolução digital da forma correta, você vai conseguir chegar ao ponto em que você vai poder trazer novas tecnologias, né, ou tecnologias talvez disruptivas para o seu mercado, como inteligência artificial, como, por exemplo, realidade aumentada, realidade mista,
sei lá, conexão com IoT, predição de dados, enfim, você vai conseguindo estruturar essas coisas e trazendo isso para os dados, porque você tem um ambiente bem estruturado, ele já está otimizado nas coisas que mais fazem sentido para o teu cliente, e você tem uma estrutura de dados bem desenvolvida e também tem uma base que garante aquilo. Então, você vai colocando essas camadas e consegue operar com tudo isso, né? Esse é o resultado final, claro, desse serviço que a Xi oferece hoje, que é a evolução digital, né? Então, é bem interessante. E aí, com o estar no digital agora, que é muito legal, todas as empresas migrando para lá, é interessante e muito importante começar certo, né? Porque senão você precisa depois voltar e refazer as coisas e perde muito tempo. Numa dessas, o teu concorrente já passou. É legal ter no mindset que esse investimento na evolução digital agora vai ter que ser cada vez maior e cada vez mais contínuo, né? Como as tecnologias mudam cada vez mais rápido, né? Numa semana você está ali nas primeiras páginas do Google, nessa semana que você, ou nesse mês, nesses 3 meses que você não investiu, o seu concorrente já investiu, e passou 3 meses, você já perdeu tudo que você investiu. Então, se isso não for, aqui é só um exemplo, né? Mas pensando em todas as variáveis ali, manutenção, dados, performance, se não tiver um investimento contínuo, né? Tudo muda muito rápido e aí a concorrência vem ou a tecnologia vem e vai defasar o seu ambiente. Então, esse mindset de evolução contínua e investimento contínuo no digital é algo que veio para ficar, né, depois do Covid. E legal, claro, a gente consegue agregar por ter esse conhecimento e foco em tecnologia web, a gente quer meio que a extensão do braço do gestor de marketing digital hoje, né, que tem os desafios ali de bater suas metas mensais, ajudar a empresa, o setor, enfim, não só do diretor da empresa, às vezes o cara que está começando um negócio, mas principalmente desse gestor de marketing, né? A gente tem alguns cases bem legais que esse conhecimento mais técnico de como a internet funciona, como funciona a interação das pessoas mais para o lado técnico com a tecnologia, às vezes é o que falta para aquela pessoa que já domina todo o marketing digital, de conteúdo, de estratégias, né, das coisas que já são feitas. Então, é uma garantia, inclusive uma extensão de diferenciais, porque a gente sabe que é complicado. Geralmente, as pessoas que trabalham nos setores de marketing têm uma formação e até um conhecimento mais ampliado dessa parte do marketing que toca mais conteúdo, né, estratégias, ads, enfim, essas coisas mais, como é que eu vou dizer, mais off-page, né? E ter o auxílio e a ajuda de uma equipe qualificada e especializada na parte técnica, né, que seria o on-page ou como isso está funcionando, tem se mostrado um diferencial bem legal. Mas, claro, tem que ter perfil de querer crescer no mercado, né, querer fazer mais na internet, sair da estagnação, talvez, né? E aí, para isso, com certeza, vai ser uma boa alavanca usar esse serviço. Maravilha, gente. Nossa, que baita aula. Tô encantada aqui. Realmente tenho certeza que o pessoal aí vai conseguir tirar muitos insights e aproveitar bastante o conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente, toda a experiência, né? Vocês vivendo aí diariamente dentro da Encuca. Tô muito feliz. Espero que o pessoal goste. Aí espero que vocês tenham curtido também, estar aqui trocando com a gente. Legal. Sempre legal, né? Compartilhar experiências, conhecimentos, é sempre agregador. E, claro, a gente quer deixar à disposição os contatos, né? Todos bem abertos. Aqui, claro, uma conversa. A gente tentou trazer vários assuntos que a gente considera muito importantes, né? Mas é óbvio que é infinito esse assunto, né? Dá para falar muito. Por horas, né? Então, a gente pode, claro, estender para quem quiser, tiver interesse. Dava para fazer um talk sobre cada tópico, né? Se a gente fosse... Daria, com tem certeza. Assunto para horas. Então, quem tiver mais interesse, a gente está super aberto para continuar a conversa, né? Ou se alguém entendeu que talvez a gente possa ajudar também, inclusive em alguma dificuldade, algum problema que está enfrentando hoje, seja na empresa, seja no negócio, ou seja na ideia, né? É o que a gente faz, a gente adora ajudar as pessoas a evoluírem, né, no digital, evoluírem na internet. Então, podem entrar no site, por exemplo, encuca.net, lá tem várias formas de entrar em contato. Eu deixo também o nosso e-mail, que é comercial@encuca.com.br. Esse e-mail, ele recebe, um time recebe e atende, então, vocês podem entrar em contato
e aí a gente vai trocando ideia. Além disso, como eu falei, a gente tem um canal no YouTube bem legal, trazendo vários assuntos interessantes lá para quem está nesse desafio de, putz, eu preciso saber o que está rolando no mundo, o que eu posso agregar no meu negócio digital, o que eu posso trazer de diferente. Então, a gente tenta trazer essas discussões lá no canal do YouTube, é só procurar por Encuca. E no Instagram, Encuca Viva, também, toda semana a gente traz novidades lá para quem é gestor de negócio, para quem é empreendedor digital, né? E precisa estar antenado no que está acontecendo. Super dica. Então, galera, é só dar um Google aí em Cuca e achar todos esses canais dos meninos. Muito obrigada mais uma vez, gente. Adorei. E vocês aí continuem com a gente. Ainda tem muita coisa boa para rolar ao longo dessa semana. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau.